Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os 4 cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de 1.000 famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós. Seja você também um Gideão contribuinte. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo fica bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, A maior escola de teologia online do Brasil. Vamos lá, agora ouvir pastor Eliseu Rodrigues, grande homem de Deus. Poderia ser recebido com glória a Deus, com aleluia, com grande aplauso também. Esses homens que Deus escolheu na terra para fazer a diferença. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te use como sempre tem te usado por aí. E outro, esse negocinho, não vou falar porque o pastor Reuel não gosta. Não, o que Deus te mandou falar, fala tudo. Tá bom? Se for para apanhar todo mundo, eu apanho também. Se Deus mandou, que eu prefiro apanhar de Deus do que dar um abraço do diabo. É verdade. Eu prefiro levar um açoitezinho de Deus na mensagem do que ganhar um agarrão do diabo e o diabo dizer, estou me agradando de ti. Você vai agradar não. Quero que Deus me puxe a atenção todo dia dizendo, entra por aqui, esse é o caminho certo. Vamos ouvir então a palavra, querido. Ele é o pregador oficial desta manhã, pastor Eliseu. Então, o senhor vai pregar no mínimo 45 minutos. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, versículo de número 18. Se podemos ler, digam amém. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assentai-vos, por favor.
Minha gratidão a Deus por esta manhã, pastor Reuel, pastora Jeane, minha gratidão, alegria no meu coração em poder servir aos Gideões por mais uma vez. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, a minha guerreira da intercessão, do jejum, dirigente do círculo de oração na igreja em que servimos ao Senhor ali em Goiânia. Eu trago um abraço, a paz do Senhor, do meu pastor Darlan, do nosso bispo, Bispo Oides, Assembleia de Deus Madureira em Goiânia. Queridos de Deus, muitos irmãos me perguntaram, os meus livros estarão disponíveis lá na saída à minha direita. Segredos da liderança de Paulo, segredos da liderança de Josué e Salmos, mensagens para o mensageiro. Estou aqui cercado de príncipes, princesas de Deus. Pastor Moisés, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Lembrando da Academia de Pregadores, que tem formado vidas, edificado famílias. Pastor Gilvan Rodrigues, o que pregar diante do Senhor. Eu cedo o microfone, se o Senhor quiser, e eu sento. Rodrigues também? O Senhor me permite pregar. Pastor Carvalho Júnior, mestre, que Jesus o honre sempre, continue te usando nesta terra. Pastor Divonci, prazer conhecê-lo pessoalmente. Aos amigos irei citando, enquanto estarei ministrando a palavra de Deus. Jesus está orando no capítulo 17 pelos discípulos, respectivamente pela igreja, porque através do ministério desses homens chegamos até aqui. E Cristo mostra no versículo 18 que ele foi o missionário por excelência. E eu quero pregar subordinado ao tema Cristo, o maior missionário. Ele disse: assim como tu me enviaste, eu também os enviei ao mundo, até que cada nação, cada tribo, cada língua, cada raça, cada povo seja alcançado. A igreja não terá uma tarefa mais importante senão a obra missionária, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Traz à minha mente a realidade de que Cristo é a fonte, o caminho e o alvo da missão. Porque dele, ele é a fonte da obra missionária. Por ele, ele é o caminho da obra missionária. E para ele, ele é o alvo da obra missionária. Os frutos, as obras, as almas ganhas pela obra missionária, todos eles, todas elas são direcionadas para a glória de Cristo Jesus. Nessa expressão, tu me enviaste, nós temos a encarnação de Cristo. Deus é Cristo em pele humana nos evangelhos. Enquanto Jesus aqui andava, João 14, ele afirmou: quem me vê, assim também vê o Pai. A encarnação foi o exemplo mais espetacular de identificação cultural. Estamos no congresso missionário, estamos cercados por missionários, e esses homens sofrem, esses homens e mulheres sofrem com a mudança, abandonar a família, projetos terrenais, se adaptar à cultura do lugar em que Deus os envia. E Jesus é o maior exemplo disso. Ele não permaneceu na segura imunidade do céu, distante do pecado e do pecador. Não, ele desceu e se aproximou de nós. Ele entrou em nossa vida, ele se esvaziou da sua glória. A encarnação foi a total identificação do amor.
Jesus, o maior missionário, é o nosso maior exemplo. Todo crente precisa entender que ele tem um ministério. Muitos de nós falamos que não pregamos o evangelho porque não é nosso dom. Na verdade, pregar o evangelho não é questão de dom, é questão de obediência. Porque Paulo escreveu que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Então Jesus disse: assim como tu me enviaste, eu os enviei. Ele está dizendo: eu sou o modelo, assim como tu me enviaste, eu os enviei. Pai, nós nos entregamos pela obra missionária. Pai, nós aqui na terra cumprimos o nosso papel. No capítulo de número 17, a partir do versículo 1, Jesus diz: Pai, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Sempre que Jesus usa essa expressão enviado, sempre que Jesus usa essa expressão filho, lembra-nos a sua humildade. Mas daqui a pouco a gente chega aqui. Jesus é o nosso modelo. Efésios 5, Paulo disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andar em amor, como Cristo se entregou. Aos Coríntios ele disse: me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. O modelo maior da igreja é Jesus. Algumas pessoas se entristecem, desviam, abrem mão de cargos e vai lá para o covil dos covardes Facebook, postar e criticar a igreja, criticar homens. E alguém já até disse: eu quero me desbatizar, porque tem muita gente pecadora na igreja. Irmão, a igreja é sim problemática. Na igreja temos sim problemas. Por quê? Porque nela congregam pessoas como eu, como você. Mas apesar de seus problemas, a igreja é a única organização que representa Deus na terra. É o único organismo que pode levar o homem a Cristo. Então, ao invés de olharmos homens falhos, falíveis, fáceis de tropeçar, o nosso modelo é Jesus. Mas como olhar para Jesus sem ler Bíblia? Como olhar para Jesus sem ouvir a pregação da palavra? Mas nessa mensagem missionária eu quero trazer-lhes os exemplos do maior missionário de todos os tempos. Em primeiro lugar, Jesus tinha um evangelho urbano. Jesus não se prendeu a catedrais, Jesus não se prendia a sinagogas, Jesus não se prendia ao templo. Certa feita Jesus havia acabado de anunciar a queda do templo, e os discípulos lhes disseram: Senhor, olha a beleza de tudo isso. Tendo Jesus saído do templo, eles o convidam para admirar, para falar de pedras, para falar de prédios. E Jesus diz que tudo aquilo se desfaria, porque o evangelho de Jesus não é um evangelho templocêntrico. A igreja da última hora, que se diz missionária, você faz uma pergunta: por que você está ensaiando essa música? Porque eu vou cantar. Aonde? Na igreja. Por que você está juntando essas roupas para o bazar? De onde? Da igreja, prédio. Por que você está lendo Bíblia, meu amor? Milagre. É para pregar, amor. Aonde? Na igreja. Tudo é na igreja. A Bíblia está acorrentada à escola dominical. A Bíblia está acorrentada ao vamos agora fazer a leitura oficial. Aí alguns crentes ficam em pé, quando acaba o culto já esqueceu a leitura oficial. Por quê? Porque a chamada reverência é para ficar em pé só na hora da leitura. Mas o evangelho urbano não é aquele que Deus me toca aqui, é aquele que eu toco Deus no evangelismo lá fora. É aquele que eu encarno a Bíblia do lado de fora. Jesus passando pela rua chamou Mateus. Jesus passando pela praia chamou Pedro, Tiago, João. Jesus passando pela rua chamou Zaqueu. Jesus passando pela rua curou a mulher que tinha fluxo de sangue. Por quê?
Porque o seu evangelho era urbano. Tendo Jesus o evangelho urbano, ele ficava perto das pessoas, ele tinha cheiro de gente, ele assumiu nossa natureza, ele viveu nossa vida, ele sentiu nossas dores, ele carregou nossos pecados, ele morreu nossa morte e nos oferece a vida dele para vivermos. Jesus tinha cheiro de gente, Jesus valorizava gente. Em Mateus capítulo 9, se escandalizaram porque Jesus estava comendo com pecadores. Se escandalizaram, os religiosos se assustaram, porque ao lado de Jesus tinham pessoas odiadas pela sociedade hipócrita religiosa. E de repente eles fazem uma pergunta em forma de acusação: o vosso mestre, perguntaram aos discípulos, come com pecadores? Jesus ouviu e disse: ide, aprendei, misericórdia quero e não sacrifício. Eles se sentiam doutores da lei e Jesus os ordenou que fossem estudar novamente. Agora, onde está essa expressão, misericórdia quero e não sacrifício? É no livro do profeta Oséias. Era como se Jesus estivesse dizendo: se vocês estão se escandalizando porque eu como com pecadores que não conheciam a minha verdade, vamos estudar Oséias, que se casou com uma prostituta para mostrar que eu tenho amor pelo tipo de gente que vocês não têm. Isso é escandaloso. Se é para assustar, vamos estudar Oséias, misericórdia quero e não sacrifício. Em segundo lugar, Jesus era um missionário aprovado. Mateus capítulo 4, Jesus enfrentou as tentações, as provações que o filho Israel no Antigo Testamento havia enfrentado e foram reprovados. Deuteronômio do capítulo 6 ao capítulo de número 8, Jesus mostrou que a obediência à palavra do Pai era mais necessária do que o alimento que sustenta o físico. O diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não transforma a pedra em pão porque ele não é servo de Satanás. Jesus não transforma as pedras em pães porque ele não tinha dom para si mesmo. Jesus não usava as pessoas para edificar seu ministério. Jesus usava seu ministério para edificar as pessoas. Jesus não tinha dom para si. Perceba, por favor, o diabo diz: tu estás com fome, então transforme pedras em pães. Jesus disse: não transformo, porque eu não tenho dom para mim. Mas lembre-se, quando a multidão sentiu fome, ele multiplicou o pão para alimentar a multidão. Porque missionário não tem dom para si. Quantas vezes você precisa de um abraço, você precisa ouvir uma palavra de encorajamento, você precisa ouvir uma canção, missionário, e alguém olha para você e diz: me abraça. É você que está precisando e alguém te pede um abraço. Você precisa de uma palavra e alguém precisa de uma palavra sua. Você precisa ouvir uma canção e alguém diz: canta para mim. O que é isso, pastor? É obra missionária. Ninguém tem dom para si mesmo, mas assim diz a palavra. Eu creio no contexto de Mateus 4. Assim como Deus tem te usado para abençoar alguém, Deus vai usar alguém para abençoar você, para acreditar em você, para sarar seu coração ferido pelas agruras da vida. Jesus sofre a segunda tentação.
O diabo interpreta mal as escrituras. Ele diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar, para que você não tropece o teu pé em pedra. Irmão, nesse momento a tentação é: obrigue Deus a te proteger, obrigue Deus a te servir. E essa geração do determinismo, eu determino, eu declaro, essa geração que vai orar e diz: Jesus, a lista já está pronta, eu quero isso, agora o Senhor assina embaixo. Está caindo na tentação do diabo. Deus não é obrigado a nada. A verdadeira fé não é aquela que vem com a lista pronta. A verdadeira fé vem com a folha em branco, diz: preenche que eu assino embaixo. Quem manda aqui é o Senhor. Eu sou servo, só tu és Senhor. Ei, Ele é obrigado a te proteger. O cuidado de Deus sobre o seu povo não nos dá o direito de tratar Deus com presunção. Tem gente que está desviando porque Deus não fez. Quem deixa de servir a Deus porque Deus não fez, apenas quer ter e nunca ser o que Deus quer que ele seja. Tem gente que abre mão de tudo porque Deus não fez. Escute o que eu vou lhe dizer e guarde essa palavra. Eu creio que Ele faz, mas Ele não precisa fazer para que eu continue crendo. Como a gente canta, se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus do mesmo jeito. Esse é o nível da segunda tentação. Obrigue Deus. A terceira tentação é um convite para alcançar poderes por atalhos, através da adoração do inimigo de Deus. A idolatria é demonstrada aqui, mas Jesus rejeita a idolatria. Segundo Satanás, Jesus poderia escapar da cruz. Sim, Jesus poderia ganhar autoridade sobre o mundo sem enfrentar a cruz. Mas esse tipo de facilidade não combina muito com o evangelho. Algumas pessoas assumem uma palavra mentirosa para nós: pare de sofrer agora, vem para Jesus que não vai ter mais luta. É mentira. Vem para tu ver, vem para Jesus que tu vai sofrer na obra missionária. Vem para Jesus que vai ter batalhas contra a tua vida. Vem para Jesus que vai ser guerra todo dia, e a pior batalha vai ser contra você mesmo. Vem para Jesus que o inferno vai se levantar contra você. Mas com Jesus é diferente. Lá fora se sofre sem Ele. Aqui Ele atravessa o vale com a gente. Aqui Ele atravessa as dificuldades com a gente. Neste momento Ele está apresentando a Jesus o evangelho da facilidade. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Nesse momento Jesus diz: dito está, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Primeiro tópico da mensagem, não esqueça, anote, memorize por favor. Jesus era um missionário do evangelho urbano. Em segundo lugar, Jesus era um missionário aprovado. Por quê? Porque passou pelo teste. Onde? No deserto. Quando? Na tentação. Só que depois que ele vence a tentação no secreto, repito, depois que ele vence a tentação no secreto, nas escondidas, no deserto, diz a Bíblia, acabando o diabo toda a tentação, Lucas 4,13, ausentou-se dele por um tempo. Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. O mesmo Espírito que o levou ao deserto agora o conduz à Galileia. Versículo 15: ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Lhe foi entregue o livro. Ali ele abriu no livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro,
achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Olha o missionário, ele me enviou para curar os de coração partido, para pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Se liga nisso. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e sentou-se. E diz a Bíblia que quando ele sentou, todos fitavam os olhos nele. Por quê? Porque ele sentou na cadeira de ministro, ele sentou numa cadeira de autoridade, ele sentou numa cadeira de destaque. Só pode sentar-se na cadeira de ministro publicamente quem já venceu a tentação no secreto. Só pode assumir essa posição de ministro de Deus para a noiva quem vence as tentações de Satanás. Não assuma a tribuna em pecado, não assuma a tribuna em adultério, não assuma a tribuna em prostituição, não assuma a tribuna caído na tentação. Primeiro vença, depois assuma a cadeira como ministro de Deus. Jesus era um missionário aprovado. Em terceiro lugar, Jesus era um missionário que pregava o evangelho da paternidade. Jesus pregava o evangelho da paternidade. Ninguém ousava chamar Deus de Pai. Jesus veio e o chamou de Pai, o apresentou como Pai. Em Mateus capítulo 3, o Pai disse: esse é o meu filho amado. Põe um pouquinho de retorno para mim aqui, se possível. Isso, deixa assim, por favor. No Evangelho segundo escreveu João, Jesus revela o Evangelho da paternidade. No capítulo 2, ele disse: essa é a casa de meu Pai. No capítulo de número 4, ele disse: o Pai é Espírito. No capítulo de número 11, ele ora dizendo: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. No capítulo de número 12, ele disse: Pai, glorifica o teu nome. No capítulo de número 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. No capítulo de número 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. No capítulo 16, ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. No capítulo 17, ele disse: eu vim do Pai para o mundo e saio do mundo para o Pai. No capítulo de número 20, no dia da ressurreição, ele disse à mulher: não me toques, eu ainda não subi para o meu Pai. Jesus apresentou o evangelho da paternidade. Muitos não ousavam afirmar, mas desde a sua infância Jesus o afirmava: Ele é meu Pai. Cada servo de Deus aqui é filho do Rei, são príncipes de Deus, são princesas de Deus. Jesus, o missionário, Jesus, o missionário que tinha uma vida de oração. Eu gosto disso, irmão, porque eu não entendo alguns crentes que conseguem dizer que não tem tempo para orar. Eu não consigo entender alguns crentes
que tenha coragem de dizer: o meu pecado é maior do que eu, a minha fraqueza é maior do que eu. Para de graça, arranca a máscara e diga: eu não oro, porque não há pecado, não há fraqueza que não seja destruído pelo poder da oração. Pastor, mas eu me sinto fraco para orar. Não, querida, se joga diante dele em oração. Não, querido, mesmo fraco, cai de joelhos e fala que está fraco. Você é filha, você é filho. Cai de joelho e fala: me ajuda, eu estou prestes a cair, me ajuda, eu estou quase desviando. Um crente fraco de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. Você precisa acreditar no poder da oração. Eu gosto de pregar com Bíblia aberta. Se eu tivesse a classe do pastor Rafael Belo, o capítulo de número 3, quando Jesus saiu das águas, versículo de número 21, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado. Eu quero ouvir um glória agora. E orando, o céu se abriu e o Espírito desceu. O céu só se abrirá para quem abre a alma em oração a Deus. A oração é a única ponte que conecta nossa fraqueza com o poder de Deus. A oração é a única ponte que conecta nossa necessidade com a providência de Deus. O céu se abriu porque Jesus orou. No capítulo de número 5, versículo de número 15, a sua fama porém se propagava e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Eu sei que é chato, mas fala comigo: grandes multidões. Para de graça, grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Qual é o missionário que não quer ter uma multidão para pregar? Qual pregador não quer ter uma multidão para ouvi-lo? Eu imagino, se fosse hoje, claro, alguém poderia gritar no meio da multidão: Jesus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. A multidão está lá, reunida para ver Jesus. Agora, olha o que diz o versículo 16: ele porém se retirava para os desertos e orava. Peraí, a multidão está ali para ouvir ele pregar. Ele vira as costas para a multidão e vai orar. Eu imagino Pedro indo atrás dele: Senhor, para de graça, volta aqui. É o que, Pedro? A multidão está aí, olha o povão, eu estou vendo. Tu está indo para onde? Eu estou indo orar. Não, Senhor, prega primeiro, depois ora. Jesus ia dizer: não, Pedro, é o contrário. Primeiro ora, depois prega. Primeiro fala com o Pai, depois fala com os homens. Ninguém está apto para estar de pé diante dos homens se primeiro não ficar de joelhos diante de Deus. Crente que não ora, você pergunta: como é que tá? Tô na prova, tô desviando, tô mudando de igreja, tô abrindo mão de tudo. Crente que ora, você pergunta: como é que tá? Tô na prova, mas a vitória tá chegando aí. Ele prova quem ama, ele prova quem ama. Quem tem intimidade com Deus em oração é um missionário vencedor. Aleluia. Capítulo de número 6, versículo de número 12. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar. Tem gente subindo o monte para ver graveto acender. Tem gente subindo o monte para inventar profecia. Tem gente subindo o monte para bater no pobre e pregar para o rico. Tem gente subindo o monte para ir namorar. Jesus ia para o monte para orar, para se reservar, para falar com o papai. Agora escuta isso: passou a noite toda orando.
Por que o Senhor tem que orar a noite toda? Porque não tive tempo para orar de dia, então vou orar de noite. Pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo. Mentira, não ora porque não é prioridade, porque tempo não se tem, se cria. Se oração fosse prioridade, orávamos. Chegamos no culto, se algumas irmãs estiverem de joelho, a gente diz, o culto não começou não, bora roubar o Wi-Fi da igreja. O culto não começou, bora fazer um lanchinho. Por quê? Porque só tem umas irmãs orando. Pastor Ronieri, essa é a fama, porque tem alguns irmãos orando. Culto não começa depois da oração. Quando o primeiro crente está de joelho, o culto já começou. Quando o primeiro crente fala com o papai. Jesus passa a noite inteira orando, porque ele era um missionário que orava. E eu só vou até o capítulo 11, hein? Porque tem muitos versículos de Jesus orando. Passou a noite inteira orando. Para quê? Versículo 13. Quando era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles para ficarem mais próximo dele. Ele passa a noite orando. E quando ele desce, ele começa a chamar Pedro, Tiago, João, Felipe, André, Tomé, Tadeu, Mateus, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas. Opa! Orou a noite toda para escolher e Judas vem no pacote. Se Jesus orou a noite toda para escolher e Judas veio no pacote, imagine nós que se empolga com gravata e terno bonito. Se Jesus ora a noite inteira e Judas vem no pacote, imagina a gente que se empolga com voz de pregador, com reteté e manto. Aí às vezes a gente diz assim, ora, que esse tipo de gente que não presta vai sair da sua vida. Faz o teste. Quanto mais você ora, esse tipo de gente vem. Porque quem ora tem potencial, e potencial só é revelado na necessidade para mudar a vida de alguém. Se não tiver Judas, não há como revelar quem é o traidor e quem é o traído. Agora quem ora é diferente. É melhor ser traído do que trair. No versículo do número 13 e 14, ele escolhe Judas. Ele ora para escolher Judas, que o iria maltratar. No versículo 28, ele diz, orai pelo que vos maltratam. Porque ele viu que prega. Ele escolhe aquele que o maltrataria. E ele nos ensina a orar por aqueles que nos maltratam. No capítulo do número 9, ele chama 3 discípulos e diz, vem comigo, vem. Aí eles foram, aí chegaram no monte e Jesus diz, agora eu vou me transfigurar. E a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, ele se transfigurou diante deles. Transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Quando Jesus estava mostrando o que é por dentro, suas vestes, diz a Bíblia, quem tem Bíblia vai pegar, quem não tem vai ficar voando. A Bíblia diz que suas vestes ficaram tão alvas, tão brancas, de modo que nenhum branqueador na terra daria conta de deixar vestes tão alvas como aquela. Você sempre vai me ver usar esse texto. Enquanto Jesus orava, a santidade se revelava. Por isso eu disse, ou você ora para vencer o pecado, ou você deixa de orar e o pecado vai vencer você. A santidade de Deus só vai se revelar a nós se nós levarmos uma vida de oração. Agora olha o capítulo 11. E aconteceu que estando ele orando, ele quem? O missionário modelo, o missionário exemplar. E aconteceu que estando ele em um certo lugar orando, quando acabou de orar, sabe, irmã, seu marido está orando, aí a irmã chega lá e bate na porta, amor, celular para você. Deixa o irmão orar. Sabe, maridão, a irmã está orando, aí você vai lá, amor, pega esse menino aqui. Não, espera acabar de orar. Quando acabou de orar, em um certo lugar, um dos discípulos, um só, chegou para Jesus e disse, Senhor, ensina-nos a orar.
Um só percebeu a necessidade. Ele deveria aprender a orar. Aleluia. Jesus também era um missionário que valorizava as crianças. Vai doer um pouquinho, mas eu vou falar. Jesus valorizava os pequeninos. Sim, chega Jairo no meio da rua: Senhor, minha filha tem 12 anos, vem comigo e põe a mão nela para que sare e viva. Jesus disse: eu vou com você. Chegou a mulher cananeia: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está oprimida. Jesus liberou a palavra, a menina foi curada. Jesus valorizava esse ato de amor de pai, de mãe por filho. Aleluia. Temos um pai prostrado por um filho, temos uma mãe prostrada pela filha. Que preço você está disposto a pagar pelos seus filhos? Aleluia. Os discípulos começaram a discutir quem seria o maior no reino de Deus. Imagina os vão dizendo: o maior será eu, porque eu deito aqui, ó, no peito dele. Aí Pedro diria: eu andei por sobre as águas, onde que tu é maior que eu, rapaz? Aí Judas dizia: eu sou o cabra da confiança, rapaz, eu sou o tesoureiro. André diria: rapaz, é eu que mais trago gente para ele aqui, vocês estão pensando o que, rapaz? Tiago disse: eu sou parente mais próximo, rapaz, nenhum de vocês aqui vai ser maior que eu, não. Quando eles estavam discutindo, chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino? Quem será o maior? Quem vai sentar do seu lado? Olha o que Jesus vai dizer, presta bem atenção, porque a Bíblia você tem que ler com amor. Aí diz a Bíblia: Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem não se tornar como uma criança como esta, jamais entrará no meu reino. Olha a expressão, jamais entrará. Os cabras nem tinham entrado, já estavam preocupados quem era o maior. Ele sempre está abraçando criança. Essa criança ele usou como exemplo. Uma outra vez as mães traziam as crianças a Jesus. Aí os discípulos enxotavam. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Jesus as abraçava e as abençoava. Jesus certa feita disse que quem se opõe como tropeço para que uma criança se achegue ao reino, para que uma criança se desenvolva no reino, Jesus disse: é melhor colocar uma grande pedra amarrada ao pescoço e se lançar no fundo do mar, porque senão eu vou te pegar. Viu rede esgoto de televisão? Viu militância gay? Não vem com essa onda de ideologia de gênero. Não vai matar nossas crianças, não vai destruir nossas crianças. Menina é menino, menina é menina. Menino usa cueca, menina usa calcinha. Menino tem nome de homem, menina tem nome de mulher. Menino é macho, menina é fêmea. Só que não é a rede esgoto de televisão apenas. Meu amigo pastor Rafael Belo, as crianças estão começando a pregar, pastor Wesley. Eu estava com saudade. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Com 29 tu quase não está me vendo aí. Imagine eu com 5 anos. Aí colocavam uma cadeira em cima da tribuna e me colocavam em cima da cadeira que estava em cima da tribuna. Meu pai toda noite que a gente ia dormir, ele gritava versículos da cama dele e a gente tinha que recitar na nossa cama. Ele perguntava Salmo 23, a gente recitava de lá. Ele perguntava Mateus 3, a gente recitava de lá. Abraão, Isaac e quem? A gente gritava Jacó. Aí essa geração acostumada de dar iPhone para seus filhos, de viciar seus filhos em videogame, essa geração de pais acostumados em contar historinha de príncipe, princesa e dragão para seus filhos, quando vê criança pregando, quer ir para o Facebook criticar a criança que prega, quer ir para o Instagram criticar a criança que prega.
lugar de menino é na escola, lugar de menino é brincando, não é no púlpito. Pelo amor de Deus, eu sei que criança tem que brincar, mas você quer anular o propósito de Deus para as nossas crianças. Se é para proibir os meninos de pregar, tira da Bíblia ele conversando com Samuel a noite inteira, tira da Bíblia a menina da casa de Naamã, tira da Bíblia Rod orando pela libertação de Pedro, tira da Bíblia o menino com 5 pães e 2 peixinhos, tira da Bíblia as crianças gritando Hosana, Hosana nas alturas, tira da Bíblia Joel 2:28, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Lava a boca para falar mal das crianças que Deus levanta. Ele usa quem quiser, na hora que quiser, do jeito que Ele quiser. Deixa a criança pregar. Deixa os meninos pregarem. Alguém acredita que Deus levanta criança aqui nesse lugar? Alguém acredita que Deus levanta menino? Alguém acredita? Pode soltar, ela canta aqui. Pode ficar sentado. Pense no missionário por excelência. Tão grande amor fez Jesus deixar seu reino de glória, trocando assim o lugar de rei pelo lugar de servo. Não se exaltou, mesmo sendo Deus, não foi servido, mas veio servir. Não desprezou, mas foi desprezado por quem Ele amou. Sendo assim, Ele não desistiu. Sabe de quê? Da sua missão. Olha o que Ele fez. Os enfermos curou, mortos ressuscitarão ao estender tuas mãos. Como se fosse um ladrão, bateram e cuspiram no seu rosto. Passou tão triste humilhação. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos e rasgaram suas vestes. Maltrataram nosso mestre e lhe bateram e feriam e sorriam. Foi ferido inocente, o culpado era eu.
carregou a cruz até o Gólgota e crucificaram ali. E ao fim da tarde morreu. Quem era eu? O que sou eu pra merecer tanto amor? Sendo eu pecador, Ele sentiu por mim grande compaixão. Mas Ele completou a obra. No terceiro dia, Ele ressuscitou, te salvando da morte. Jesus, nosso Salvador, nele tem uma entrada para morar no céu, para sempre com o Senhor. Quem ainda acredita nisso? Obrigado, Jesus. Obrigado, missionário por excelência. Obrigado, meu Cristo. Te louvamos. Quem era eu? O que sou eu? O que sou eu pra merecer tanto amor? Sendo eu pecador, Ele sentiu por mim grande compaixão. No terceiro dia, Ele ressuscitou, te salvando da morte. Jesus é teu Salvador, nele tem uma entrada para morar no céu, para sempre com o Senhor. Pastor Rafael. Nele tem uma entrada para morar com Ele, para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Eles vão orar por nós, por todos os missionários. Por favor, pastor. Espírito Santo. Ah, Senhor. Eu acredito que seja esse o teu clamor para a igreja. Precisamos voltar à oração. Precisamos voltar à comunhão. Precisamos voltar a ter as revelações nos joelhos, no secreto. Quantos de nós esquecemos o quanto é necessário, é importante, é crucial esse momento que precisamos estar em comunhão, o momento em que o Senhor se revela de forma transparente, de forma em que o mundo não pode o ver. O Senhor tem nos dado este ensinamento exemplificado como o missionário. E nós queremos seguir o teu exemplo, Senhor, sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda. O mundo é mau e nós somos cônsul disto, mas nós, como noiva do Cordeiro, representante de Cristo, precisamos que nas ruas, Senhor, precisamos que nos mercados, nas escolas,
nas faculdades e por onde colocarmos as plantas de nossos pés, não vejam a nós, mas vejam a Ti. Porque nós não estamos aqui para contar a nossa história, nós estamos aqui para contar a Tua história, para dizer quem o Senhor é. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, é sobre Ti. E por isso nesta manhã, pela palavra ministrada, respaldada, nós queremos Te pedir, aquele Senhor que tem tido dificuldade a orar, nesta manhã, permita que toda barreira caia por terra. Senhor, aquele que já ora, que possa viver a alegria da oração. Ah, Senhor, como é maravilhoso passar um dia de conversa contigo, um dia de alegria, um dia de comunhão, um dia em que o Senhor pode nos contar coisas inefáveis, coisas inigualáveis, coisas que, Pai, o mundo não entenderia. Mas estamos aqui, Senhor, apresentando as nossas vidas, representando a igreja, em tudo que ouvimos nesta manhã. Queremos Te dizer, nos use nossas vidas, que possamos, Senhor, ser o que o Teu coração deseja. Não a nós, mas a Ti toda a glória. Não a nossa história, mas a Tua história. O maior missionário, o exemplo da igreja. Nós queremos nesta manhã Te exaltar por tudo. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Obrigado. Desde eu sentar, meus irmãos, muito obrigado. Eu agradeço essa rica oportunidade. Estaremos lá fora com o nosso